De volta aqui com os analistas, hoje recebemos Rodrigo Lago, que em breve assume, já está indicado e confirmado pelo governador, como secretário de Comunicação e Assuntos Políticos. Ô Rodrigo, você até tocou aqui no assunto que com a saída do Marcelo para a candidatura, você acumulou a Casa Civil e... Assim, eu imagino que haja uma confluência entre a articulação política, até a própria comunicação, com a Casa Civil e até a Secretaria de Nunes, como é o nome, Natanael? A Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo, ou seja, me parece que é um trabalho até meio conjunto entre vocês. Rola essa parceria, uma conversa, porque um assunto acaba entrando no outro, como é que está a articulação? Porque o Marcelo volta, como você já falou, para a Casa Civil, né? No caso, o Marcelo, inclusive, já voltou, já se licenciou da Assembleia, já tomou posse, já está de novo na Casa Civil. Há uma sinergia muito grande de toda a equipe do governo. Eu digo isso de forma bem sincera, porque realmente os pequenos conflitos de ego que acontecem em qualquer grupo de atores, né, qualquer grupo de pessoas, de agentes públicos, até isso é contornado de forma bem tranquila, bem fácil, e cada um sabe entender um pouquinho a sua função. E daí decorre um fato que é interessante, que é o governador, o Flávio Dino, ele tem um perfil diferenciado, né? Ele consegue realmente participar das principais decisões do governo, ele diretamente, né? Então acaba que é uma conjugação de forças, ali realmente não há nenhum conflito de ego. Eu me recordo, Geraldo, apimentando um pouco nossa conversa aqui, que havia não só esses debates, o Márcio, o Marcelo, criaram sempre digamos, uma certa disputa que nunca houve. Eu lembro que eu li isso. No começo do governo, queriam criar intriga de um secretário e outro, que são... Eu acho, no caso do Márcio, assim, a minha opinião é o seguinte, o Márcio sempre teve ao lado do governador desde o começo. Então, assim, ele cresceu durante essa caminhada. Então, assim, e teve um papel muito importante, tanto é que teve sua eleição aí confirmada nisso. Então, assim, funcionava até às vezes como escudo do governador. Então, assim, nesse escudo ali, muitas críticas ali em cima dele. Isso aí a gente sabe como é que funciona o jogo político. Infelizmente, planta uma coisa ali, pega outra coisa ali e tenta criar situação que às vezes não existe, né? É alimentado por jornalistas, né? Que querem notícia, querem... Aí um dos pepinos que o Rodrigo vai pegar, que é administrar. E acaba, né? Articular essas... Acaba criando situações que no caso pontos, não existe, né? E assim, eu digo isso de muita sinceridade pela convivência que eu tive durante a primeira fase do governo anterior, mais ainda nesse período aí que eu fiquei respondendo na Casa Civil e agora na SECAP, na Secretaria de Articulação Política, há uma sinergia muito grande, Natanael, dos membros do governo. Todos querem apresentar resultados não apenas na sua atribuição, mas que o governo como um todo funcione. E acho que isso vem funcionando, né? Agora nós estamos num debate aí digamos, de algumas mudanças pontuais no governo, em razão, óbvio, que está se iniciando um novo governo, mas é um governo que funcionou tão bem que você tem poucos pontos que você deve ajustar, né? Óbvio que o governador, ao vencer a eleição agora em 2018, venceu com uma aliança partidária, ideológica, muito maior do que aquela pela qual ele foi eleito em 2014. E isso tem que ser ajustado para o governo. O governador não governa sozinho, governa com seus assessores e com todo aquele conjunto de partidos que o ajudou a chegar naquele plano de governo, que junto com ele conseguiram construir o plano de governo. Então, respondendo a esse ponto, eu não vejo esses conflitos de ego, e há uma sinergia grande lá, especificamente no Palácio. De fato, funcionam esses três órgãos, cada um com algumas atribuições coincidentes, mas nunca há, digamos, choque entre secretários ou entre as competências dos órgãos. E ao contrário, há uma complementação de um com o outro, até porque esse grupo, embora mudando de secretaria, mas está desde o começo do primeiro governo, né, Rodrigo? Não há choque, também há complementação, óbvio, né? Há momentos em que as energias do governo se voltam para um determinado tema, e aí naquele momento é natural que 1, 2, 3 secretários se somem para aquele tema específico que se apresenta. O certo é que essa equação tem dado um resultado positivo, né? A gente tem visto isso no primeiro mandato. O governador não está fazendo nenhuma mudança radical no segundo mandato, apenas pequenas trocas aí no secretariado, mas de forma que o ritmo do governo continua bem, né? O governo continua andando bem.
E além disso, Geraldo, né, todas essas críticas, né, que eram feitas é porque assim, estava em jogo também uma eleição agora em 2018. Então assim, a tendência era acentuar, era chegar ali de tentar embaçar a visão da população de toda forma possível. Agora eu acho que esse ano de transição, por exemplo, não vai se discutir eleição, acho que só a eleição municipal ano que vem que começam a se acirrar os ânimos. Acho que é uma boa oportunidade até para desmistificar um pouco essa coisa e clarear mais o debate, até porque já está mais exposto com aquela velha discussão das redes sociais. Então, assim, a mentira é rapidamente, né, mostrada a verdade. Isso rapidamente propagada e logo depois a própria mentira cai, a tal da fake news, né? Que tá assim. E isso ali, né, já deixa naturalmente o público desconfiado dessa rapaziada que pratica esse tipo aí de jornalismo, né? E esse núcleo é o núcleo a ser atacado, né? O famoso núcleo duro tá bem ali. Então vocês preparar o telhado, porque pedrada não falta, Rodrigo. Com certeza é a vitrine, né? E aí é óbvio que quem está ali tem que estar preparado. Tem que estar preparado. O governador não confiaria missões em que ele não sentisse preparo para responder a esses ataques, digamos assim, políticos, né? Mas acredito que os resultados para a sociedade blindam o governo como um todo, né? A gente vê resultado em todas as áreas. Não tem nenhuma área que o governo atual não tenha sido melhor do que o governo que antecedeu o governador Flávio Dino, né? Em todas as áreas, todas mesmo, pode pegar qualquer uma e basta comparar o momento atual do Maranhão com o momento vivido anteriormente. Então você vai fazendo essa comparação, você consegue blindar o governo, porque o governo está funcionando, né? Que é o que a sociedade realmente se interessa. E na articulação política, secretário, né? Como o senhor está imaginando a sua atuação com esse desenho nacional, né? Com um governo alinhado à direita, à extrema-direita, com forte influência de poder no Maranhão, com os cargos federais, e o governo do Maranhão aqui aliado a um projeto de esquerda, né? E o senhor como articulador político nesses municípios, porque a gente sabe que a oligarquia ainda tenta ali, sabe, surfar nesse poder que tinha antigamente de influência, mas ainda tenta ali buscar alguma coisa. Como equacionar esse jogo político aí? Como vai ser essa articulação política aí? O senhor está imaginando fazer no Maranhão? Olha, Nathanael, nós tivemos uma espécie de um vestibular aí ano passado, 2017, 2018, na verdade 2016, que foi um governo que era oposição ao governo federal, né? Essa oposição se dá no campo político, no campo ideológico. A gente vai divergir sempre, mas vai convergir quando for o interesse da sociedade. Há pautas do presidente Jair Bolsonaro que eu discordo de forma assim, realmente é o antagônico. Eu acredito que a pauta, se vier a dar certo, será ruim para a sociedade, e nessa pauta, com certeza, o governo do Estado não embarcará, né? Assim como há pautas que o Geraldo citou há pouco aqui, a duplicação da BR. É uma pauta que junta todos. Aquilo para nós. É uma pauta antiga, há problemas contratuais, há problemas burocráticos, verdade, mas o certo é que vidas estão sendo ceifadas aí ao longo dos anos e a gente não consegue achar uma solução que o governo federal apresente, porque é uma rodovia federal, né? E é a única ligação da ilha de São Luís com o continente. Então a gente tem que realmente buscar nesse campo juntar forças. O governador deu um grande exemplo, não só, digamos, de humildade, mas de uma forma que ele demonstra um conhecimento político e técnico realmente diferenciado, quando no discurso dele, no início do seu mandato, ele apresentou formalmente um pedido de parceria ao governo federal de forma inédita. Geralmente o ente federado inferior pede ao ente, digamos, hierarquicamente superior, no caso, ou o município ao Estado, ou o município à União, ou o Estado à União, geralmente pede apoio financeiro para algo que é da sua alçada. E nós fizemos o contrário. O governador apresentou ao governo federal uma proposta diferenciada, que é auxiliar o governo federal em algumas obras que estão realmente paradas e que prejudicam a educação no Maranhão. Isso foi encarado como uma curiosidade? Isso foi encarado como provocação pelo governo federal? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Isso vinha sendo feito durante o governo Temer, em alguns assuntos talvez até sem divulgação, com relativo sucesso. O governo realmente vinha dialogando.
Quando nós quisermos recursos federais, nós vamos bater a porta do governo federal. Quando nós quisermos parcerias entre... Não, eu digo assim, foi visto pelo governo federal como uma certa provocação. Olha, aí tem que ser o secretário de comunicação da presidência da República que tem que responder, não do Estado. Mas da parte do Estado jamais foi assim, né? Óbvio que o governador tem críticas severas, inclusive ácidas, com relação a diversas políticas públicas do governo federal, mas jamais, em momento algum, vai usar o governo como fator de provocação. O próprio governador esteve como ministro da Educação agora, recentemente. Apresentou vários projetos para o ministro. Apresentou o Escola Digna, levou lá... Mas o governador também andou dando uma provocada lá no Twitter, lá na questão da cerimônia, algumas outras coisas também que foram mais diretas. O governador ele é um agente político também, né? Ele também é um agente público, ele está lá servindo o povo do Maranhão, mas ele também, além de servir o povo do Maranhão, ele está lá carregado por uma ideologia, carregado por um pensamento majoritário que venceu aqui no Maranhão de forma realmente consagradora. Foram 2 vitórias retumbantes do governador. Ele foi eleito e reeleito no primeiro turno, né, de forma incontestável, né? Não há nenhuma controvérsia sobre a legitimidade desses 2 mandatos. Ele realmente tem esse poder para isso. E na hora que ele se apresenta como representante majoritário da sociedade maranhense, ele tem também a legitimidade de defender essa bandeira. Ele foi eleito com ela. Seria injusto exigir do governador que ele, ao ser eleito, ele abandonasse as suas bandeiras para aderir bandeiras pelas quais ele não foi eleito. Então, ele tem que defender aquilo pelo qual ele depositou no Tribunal Regional Eleitoral e disse que vai cumprir como fez no primeiro mandato. Que viesse o melhor debate, né? Exatamente. Que viesse a melhor provocação. E foi também uma questão política, né? Quando o governador se manifesta, os adversários dele aqui, que são unidos aos de lá, vêm combater. Vamos dar mais uma paradinha, a gente voltamos em seguida com o Rodrigo Lago.